Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, dia de comentar com vocês a pesquisa Quest, que saiu fresquinha hoje de manhã. Então, a gente vai falar da parte da economia da pesquisa. Então, percepção das pessoas em relação a preços, em relação também a mercado de trabalho. Então, a gente vai passar tintim por tintim, é uma pesquisa extensa, então a gente fez um recorte mais da economia. Mas vamos falar também de PMI, se der tempo, porque saíram os dados do PMI composto e de serviços, e esses dados trazem aí o fechamento desse índice de atividade medido pela S&P Global. Então, a gente vai trazer também esses dados, se der tempo, porque eu acho que a Quest vai tomar bastante tempo do programa. Já deixa aí o seu bom dia e conta pra gente de onde você está nos assistindo, porque enquanto isso eu vou passar pela agenda pra gente ver de onde também temos PMIs hoje, porque hoje a agenda está tomada por eles, índice dos gerentes de compras e o índice aí de atividade dos países. Então vamos ver aí quem que já divulgou, quem ainda vai divulgar o índice dos gerentes de compras. Às 4h55 da manhã na Alemanha saiu o PMI composto e de serviços de maio. Na Alemanha, já falei, 5 horas da manhã, na zona do euro também saiu esse dado e no Reino Unido, mesma coisa. Então, a parte de mais cedo da agenda, a parte da manhãzinha, foi tomada realmente pelo PMI composto e de serviços desses países. Depois, às 9h15, saiu o relatório de criação de empregos no setor privado. Esse relatório, ele é parecido com o nosso CAGED, aqui fazendo uma comparação grosseira, porque ele mede a criação de vagas só no setor privado. Então, ele é uma medição ali que sai no meio de vários relatórios de emprego na mesma semana nos Estados Unidos. A gente tem o JOLTS, de criação de vagas de forma mais ampla, o ADP, que seria um relatório sobre criação de vagas no setor privado, aqui mais nichado. E aí você tem também, no final de tudo, o payroll, que acaba sendo um relatório mais completo e que traz outras informações de mercado de trabalho bastante aguardado para essa semana. O JOLTS já saiu, agora saiu o ADP e está todo mundo esperando o payroll para saber como é que está o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ponto que foi apontado como um ponto de atenção e que deve ganhar os holofotes do Fed nos próximos meses. Então, para a decisão de política monetária, isso vai ser levado em consideração, então por isso que está todo mundo ansioso para saber como é que está o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mas vamos seguir, porque tem também PMI composto e de serviços aqui no Brasil, às 10 horas da manhã. Esse dado já foi divulgado, a gente conseguiu compilar e vai trazer para vocês. Temos também o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, que fez um discurso de boas-vindas em um evento hoje, o Fed Listens, e aí foi às 9h30. E se tiver alguma fala importante dele, a gente traz aqui para vocês. Se algo que ele falou movimentou ou não, se foi um condutor ou não, a gente traz para vocês. Teve também o lançamento do Pix automático hoje com a presença do Gabriel Galípolo, Então tem ali, isso era bastante aguardado, Foi uma medida que foi até adiada. Se der tempo a gente também fala e explica um pouquinho para vocês como é que vai funcionar. Mas é praticamente ali um débito automático no modo turbo, Então, você, ao invés de deixar no débito automático, você vai deixar no Pix automático o pagamento de algumas contas. E acho que é importante a gente falar sobre e alertar aí para vocês também ficarem bem atentos a possíveis golpes que podem vir, porque existe uma criatividade muito grande em relação a golpes e o próprio Banco Central já está alertando, olha, toma cuidado com o golpe do Pix e tudo mais. Toda vez que sai uma medida nova, é bom reforçar esse tipo de coisa. No Canadá, tem decisão de política monetária hoje sendo divulgada. E às 10h45 também lá nos Estados Unidos saiu o PMI composto e de serviços final de maio. Então, dados de PMI aqui tomando mesmo a agenda. Ainda nos Estados Unidos, agorinha, sai o PMI de serviços da ISM, aquela outra instituição que acaba medindo também a atividade dos gerentes de compras. Às 2h30 no Brasil tem fluxo cambial semanal, o velho conhecido nosso, sai sempre aí na semana. E a gente tem também às 15 horas Fed divulgando o livro bege. O livro bege, para quem não sabe, é um panorama da economia dos Estados Unidos, traz perspectivas também para essa economia. Então isso também deve ganhar um pouco de relevância hoje, até mais do que o ADP. Na China, a gente tem às 10h45 PMI composto de serviços também.
que se vier acima do esperado ou muito abaixo do esperado, vai mexer com a gente amanhã. E a reunião do Conselho Ministerial da OCDE hoje na França acontecendo ao longo do dia. Então, um dia aí bastante tomado, como falei, por PMIs, mas dados de livro bege saindo, né? Então, tem também uma outra camada de dados aí que devem ganhar um pouco de relevância, ADP também. Mas a gente vai falar aqui do PMI do Brasil se a gente conseguir chegar. Agora eu vou passar para a redação para dar bom dia para o Diego, que já está lá a postos para dar bom dia para vocês também e contar para a gente como é que ficou o fechamento do mercado ontem no Brasil, nos Estados Unidos, como é que ficou o dólar. Então, Diego, conta para a gente. Bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Hoje uma enxurrada de bom dia no chat. Já vou começar dando bom dia para a Gabriele Cozendei, que me deu uns 3 bom dias aqui. Muito bom dia para você. Bom dia para os nossos telespectadores fiéis, Bad Dog, Maria Helena, Terezinha Rabelo, Ricardo. Hoje está a torcida inteira organizada aqui. Muito bom dia para vocês, meus queridos. Bom dia para o Wilson, de Itanhaém, São Paulo. Bom dia para a Ana Tércia, de Brasília. Bom dia para a Zídia, de BH, saudades dessa cidade maravilhosa. Bom dia para a Julieta, de Londrina. Bom dia para a Noêmia, de Natal, no Rio Grande do Norte. Enfim, gente, muito bom dia para todos vocês. É um prazer imenso estar aqui mais um dia. Vamos para o fechamento de mercado? Pois bem. O Ibovespa encerrou o dia de ontem com uma alta de 0,56% e rompeu a sequência de 4 quedas seguidas. O principal índice da Bolsa Brasileira fechou aos 137.546 pontos. A virada veio com força dos grandes bancos, inclusive o destaque vai para o Bradesco e para o Santander. Mas as gigantes das commodities, os nossos famosos pesos pesados, como Vale e Petrobras, ficaram de fora dessa arrancada. No câmbio, o dólar recuou 0,70% e terminou o dia cotado a R$ 5,64. De acordo com o nosso portal, o que movimentou a Bolsa no dia de ontem foi a percepção do mercado de harmonia entre o presidente da República, o Lula, e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Em declarações separadas, ambos defenderam medidas estruturantes e criticaram as renúncias fiscais. Aliás, um breve parênteses aqui, talvez não tão breve, o presidente voltou a falar do atual presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, e ele disse ter 100% de confiança no Galípolo. Isso após as declarações do Galípolo sobre a política monetária e o decreto que aumentou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o Lula também voltou a pressionar por uma queda na taxa básica de juros, a Selic. Já o Haddad, por sua vez, declarou que as críticas ao IOF ajudam a elevar o nível do debate, reiterando que não quer penalizar os mais pobres, nas suas próprias palavras. Enfim. Já nos Estados Unidos, as bolsas também subiram. Energia e tecnologia puxaram a retomada, em específico a Nvidia, que é negociada na Nasdaq. E, falando de Nasdaq, o índice avançou 0,81% e voltou a acumular ganhos no ano. Dow Jones e S&P 500 também fecharam um terreno positivo, com Dow Jones com uma valorização de 0,51% e o S&P 500 avançou 0,58%. Agora, Débora, queria passar para você com uma pergunta. Eu queria entender melhor o que fez com que a Vale e a Petrobras não tivessem um desempenho tão positivo na Bolsa ontem. Bom, vamos lá, vamos responder essa pergunta porque ela também ajuda a entender o movimento da Bolsa no dia anterior, né, e também na segunda-feira, né? A gente precisa entender isso como uma sequência. Antes de explicar, eu vejo os comentários de vocês também, tá? Não sejam inocentes, mas eu também fico aqui, enquanto o Diego tá lá na redação, eu estou de olho aqui no chat. E Bad Dog falou, nós temos calvo e criança, nós temos criança e grisalho. Eu não quero saber qual que vai ser o meu apelido de dupla com o Diego, porque criança eu tô longe de ser, né? Faz muito tempo que eu deixei de ser criança. Então eu não quero nem saber qual vai ser o apelido que vocês vão dar, né? Mas se virem, agora a missão foi dada, Bad Dog vai ter que achar um apelido pra gente, mas com cuidado, hein? Olha lá, não vai me chamar de calva. Agora, outra coisa que a Jordana falou que a gente não dá bom dia. Bom dia, Jordana. Ela só recebe bom dia no rolê. Então, um bom dia no mercado para você também. Agora, vamos entender o que aconteceu com o mercado de renda variável ontem. Por que a Petrobras e a Vale acabaram não contribuindo? Se a gente lembra bem, né, na segunda-feira,
a Vale e a Petrobras seguraram a queda do Ibovespa. Então, o Ibovespa caiu, mas ele não caiu mais porque a Vale e a Petrobras tiveram um bom desempenho e conseguiram ali segurar por conta do preço das commodities e algumas novidades ali em relação ao mercado de petróleo. A gente conseguiu segurar o Ibovespa para cima por conta das duas. Para cima não, né? Não deixou a queda ser tão forte. Foi isso aqui que eu estava querendo dizer, mas só para não confundir vocês. O Ibovespa caiu, poderia ter caído mais, mas por conta das duas empresas que têm um peso muito grande, elas equilibraram. Só que no dia seguinte, a gente não teve um movimento tão bom ali em mercado de commodities, tem muita tensão ainda entre China e Estados Unidos, isso está jogando um peso no mercado, principalmente do minério de ferro, que é negociado em Dalian, na China, e também em Singapura. Mas aqui, né, o preço normalmente de referência é o de Dalian. E essa incerteza em relação à guerra comercial entre China e Estados Unidos, se vai aumentar ou não as tarifas no curto prazo, a gente já teve aí o aumento de novo do aço, né? A gente não tem paz, a gente não tem um minuto de paz e tranquilidade, porque sempre tem uma notícia nova, o aço já teve a sua tarifa aumentada pelo menos por decreto, e agora a gente precisa ver quando isso vai começar a entrar em vigor ou se realmente vai ter algum recuo em relação a isso. Porque a gente sabe que Donald Trump é muito instável. Ele vai lá, assina o decreto, fala da pronunciamento, fala ao vivo, fala que vai aumentar. Depois, quando começa a pressão, ele volta atrás e aí fica nesse vai e vem. E isso gera bastante incerteza no mercado de forma geral. E uma das incertezas que a gente tem hoje, por isso que o PMI vai ser muito importante, os dados de China que saírem a partir de agora vão ser muito importantes, porque existe uma incerteza em relação ao crescimento da China, agravado inclusive por essa tensão comercial entre China e Estados Unidos. Então a gente tem com isso, se você tem uma expectativa que a China não vai crescer, isso mexe com o preço de commodities, pode mexer com o preço de petróleo, pode mexer com o preço de minério de ferro. E aí a gente está falando dos pesos pesados do Ibovespa, eles acabam sofrendo e nem sempre eles vão conseguir ficar ali no terreno positivo. Então, se eles acabam subindo um pouco mais, depois a gente já não tem uma notícia tão positiva, essa ação já vai sofrer ajuste e esse movimento acaba acontecendo. E aconteceu ontem. Ontem a gente não contou com o apoio dessas duas empresas grandes, senão até a nossa alta poderia ter sido maior. Então, a gente ficou até mais impactado, né? Foi mais impactado por ações ligadas ao nosso, nem tanto ao exterior, mas ao nosso cenário doméstico aqui. Então, quem que subiu? Magazine Luiza, Edux, Natura, empresas mais cíclicas, inclusive, que acabaram respondendo a uma trégua, a um alívio do mercado com as falas do presidente Lula, que não falou nada ali em aumento de gastos. O mercado tem pavor de aumento de gastos. Falou aumento de gastos, ele vai reagir mal. Já guardem isso para vocês. Como o Lula não falou nada em aumentar gasto, não falou em aumentar gasto com o social, né, porque também mercado é seletivo quando fala de gasto público, como ele não falou em aumentar gasto com o social ou coisa do tipo, o mercado reagiu muito bem também, recebeu bem as falas de Lula. Agora, olhando aqui o que o Haddad falou, né, de não penalizar os pobres com o aumento do IOF, o que ele estava querendo dizer com isso? Porque vamos lá. Se você tem um aumento de IOF, você tem uma arrecadação vindo de algum lugar, você não vai ter que contingenciar, bloquear ou cortar gastos de outro. Mas ainda assim ele está penalizando uma esfera da sociedade ali que compra câmbio, por exemplo, que não é o mercado financeiro, porque esse foi aliviado, a gente sempre tem que lembrar disso. Mas você tem aí, por outro lado, que compensar isso. Então, se você cai a arrecadação do IOF, onde que vai compensar? E onde normalmente é a pressão para compensar? No lombo do mais pobre, no lombo do trabalhador. Então, se vai cortar de algum lugar, a pressão começa a ser para cortar da parte mais fraca da corda. Ninguém vai advogar para cortar gasto do agronegócio, ninguém vai advogar para cortar gasto no mercado, ou quem tem poder político-econômico para brigar por isso, não vai advogar contra si. Então, não vai advogar para cortar emenda, não vai advogar para cortar gastos ali com desoneração de folha, mudar isso, não vai mudar juros sobre capital próprio, não vai mudar nenhuma desses aspectos. Vai concentrar ali, normalmente, na pressão, no corte de gastos no lombo do trabalhador mesmo, que é quem acaba sendo impactado, porque também não tem poder político-econômico para fazer a pressão que tem um mercado financeiro, um congresso. Então, a gente precisa começar a entender isso, porque, no fim das contas,
o IOF acaba penalizando também, acaba penalizando empresas menores, acaba penalizando as classes médias que vão comprar dólar, por exemplo, mas você está transferindo isso de algum lugar, porque se tiver que tirar do IOF, a gente sabe que vai sobrar provavelmente para o social, para a saúde, para a educação, que são as pastas também que acabam tendo o poder mais fraco ali também para brigar pelos seus recursos. A gente sabe que isso acaba acontecendo. Então, a gente precisa ficar atento a isso, né, e a quem favorece cada um dos discursos, porque aliviar para o mercado financeiro na hora do IOF, aliviou, mas não tem nenhuma contrapartida ali para depois cobrar dessas pessoas de outra forma. Na hora que cortar gastos, não vai ser nada ligado a juros sobre capital próprio, por exemplo, que também aumentaria a arrecadação. Então, né, muito cuidado aí com esse tipo de fala, porque normalmente não é para a gente que está sendo falado. Está sendo falado para o mercado financeiro, até porque qualquer fala de Haddad vai acabar mexendo bastante com o mercado. Agora, vamos falar de Quest, porque eu acho que isso tem muito a ver também com a percepção, com a leitura do governo Lula, do atual governo Lula, pelas pessoas. Aqui a gente vai focar mais na economia, mas vamos começar falando da aprovação, que acabou a aprovação caindo, né, e a reprovação aumentando, e muito disso vem também dessa questão econômica. A questão econômica está longe de ser, quando as pessoas respondem no maior problema do Brasil, não é o maior problema. A violência vem antes, vem uma série de saúde, acredito que venha antes, mas a economia aparece ali entre os primeiros problemas, mas ela não é o disparado maior problema. O maior problema no Brasil, segundo as pessoas que responderam à pesquisa, é a violência. Só que aqui é um programa de mercado e investimentos, então a gente vai falar da economia. Então vamos para o primeiro gráfico que mostra a reprovação e a aprovação nessa nova pesquisa da Quest, e a gente vai fazer a abertura para o econômico para entender o que está movimentando aí na percepção das pessoas em relação à economia na pesquisa Quest. Então vamos primeiro falar de aprovação e reprovação, porque aqui é a aprovação do governo Lula. Aumentou a desaprovação, né? Então 57% das pessoas que responderam à pesquisa desaprovam o governo Lula. Na última pesquisa estava em 56% e na última em 49%, ali muito próximo até da aprovação, né? E agora a aprovação começou a cair, 47%, 41% e agora 40% aprova, e o não souberam responder ali no final com 3%. Então a gente vê que está aumentando a desaprovação. E por que está aumentando essa desaprovação? Vamos ver pela ótica da economia aqui. O primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é em relação a preços. Porque quando a gente olha, né, a percepção das pessoas em relação a preço é que tudo está aumentando e que está tudo ficando mais caro. E não à toa, porque a gente tem uma inflação de alimentos bastante alta, né, que acaba penalizando muito o bolso do trabalhador. A gente sabe que a inflação ela não pesa de forma igual para diferentes estratos e faixas de renda. Então, se você tem um gasto maior da sua renda focado em alimentos, você vai sentir mais a inflação de alimentos e menos a inflação de combustíveis, por exemplo. E a gente também sabe que aqui no Brasil, a gente tem uma desigualdade, uma disparidade salarial bastante grande. E que rendas, até rendas médias baixas, sofrem mais com a inflação de alimentos. Então, se você tem uma inflação que está penalizando e que está corroendo esse poder de compra, ela vai influenciar na percepção da pessoa em relação à economia para ela. Ah, Débora, mas a inflação ela está ali contida em 5,53. Mas na percepção da pessoa que vai ao mercado, que compra o saquinho de café ali por 50 conto, a economia para ela está piorando. Ah, mas a gente tem o PIB que cresceu. Sim, o PIB cresceu. Quanto dessa melhora de PIB, aí vou trazer Maria da Conceição Tavares aqui, falando que a gente não come PIB, quanto dessa melhora do PIB realmente chega na vida das pessoas? Se a gente está falando de um PIB, como foi esse último, muito puxado, impulsionado pelo agro, tudo bem, a gente tem que comemorar o crescimento? Tem que comemorar o crescimento, só que a gente está falando de um crescimento concentrador de renda e com pouca capilaridade de chegar na vida das pessoas. Então, esses pontos precisam ser levados em consideração porque os indicadores macroeconômicos nem sempre vão ser percebidos pelas pessoas da mesma forma. E isso aparece na pesquisa. Então, vamos para o primeiro gráfico aí de economia, que é justamente a expectativa nos próximos 12 meses. Vamos deixar esse para o final, vamos falar de poder de compra primeiro, que eu acho que tem mais a ver com o que a gente está falando aqui, porque comparado a um ano, então você olhando um ano para trás ali, o poder de compra dos brasileiros hoje é menor, maior, igual ou não souberam responder, tá? Então a pergunta é feita dessa forma. E aí perguntar, comparado a um ano, o seu poder de compra é 79% das pessoas, 0,81%,
tá? Então estava pior na última pesquisa, 81% dos entrevistados falou que o poder de compra é pior, né, é menor, e agora 79%. Ainda é bastante gente falando que o poder de compra é menor do que um ano. E isso não tira a razão das pessoas que estão respondendo isso. Não só porque a gente teve uma alta de inflação do último ano para cá, né, a inflação subiu, mas também porque essa alta de preços veio concentrada principalmente aí nos alimentos. Então, se a gente tem no Brasil a renda média em R$3.000, né, 3 mil e pouquinho, claro que as pessoas vão sentir mais a inflação de alimentos, podem sentir também a inflação ali de boletos, contas que agora começaram a subir, porque isso pesa mais no orçamento. Então, é compreensível que a pessoa esteja vendo o poder de compra dela menor do que um ano atrás. Agora, vamos seguir para o próximo, que é em relação ali ao preço dos alimentos, porque esse é bem importante. E a gente sabe que a inflação de alimentos ela tem penalizado muito o bolso. Né? O preço dos últimos alimentos, né? Dos alimentos, aí você preenche, né? Subiu, caiu, ficou igual no último mês. Então, você está comparando aí, né, o que você está vendo de aumento de preço de alimentos. E a gente já falou aqui várias vezes que o preço de alimentos é bem corrosivo, é uma inflação bem corrosiva, porque ela começa a tomar espaço no orçamento, ninguém vai deixar de comer, certo? Então, vamos lá, 83% antes achavam que o preço de alimento tinha subido, subiu para 88% na última pesquisa, e agora continua ali em 79% também acreditando que o preço dos alimentos subiu no último mês. E aqui 12% acham que ficou igual, 7% acham que caiu. Mas eu vou focar aqui no subiu, porque também é um número grande, também é um número alarmante de pessoas sentindo que os alimentos estão ali subindo de preço e na percepção das pessoas ficando mais caro, pressionando o bolso. E isso vai trazer, sim, uma desaprovação, porque na percepção de economia delas, o país está crescendo, o desemprego está caindo, mas o café, o item que ela compra no mercado, a conta de luz, que a gente vai falar daqui a pouquinho, está ficando mais cara. Então, vamos aqui passar para o próximo, que é em relação a combustíveis. Né? Então, o preço dos combustíveis no último mês subiu, caiu ou ficou igual? Né? A pesquisa aqui estava em 70% falando que subiu, e aí a gente tem uma queda nessa percepção de preço de combustíveis, só 54% acreditam aí que subiu, 21% acredita que ficou igual, 18% nem souberam responder. Isso diz muito sobre também a composição da inflação e 7% caiu, porque preço de combustível ele acaba pesando mais para rendas médias e médias altas. É onde a inflação começa a pegar mais, porque são pessoas que normalmente dependem mais de carro, né? Então são esses estratos de renda que acabam sentindo mais, tendo mais impacto inflacionário de combustíveis. E aí esse ponto aí de não saber responder 18% também diz muito sobre a realidade do brasileiro e como é que a gente tem essa distribuição entre rendas no Brasil. A gente sabe que as primeiras faixas de renda, né, as rendas menores, tomam boa parte da base da renda no Brasil. E aí 54% acreditam que subiu, e 27%, se não me engano, até se puderem colocar aqui só para eu conseguir ver o número certinho, porque na TV eu não vou enxergar, gente, eu sou míope, 21% acreditam que ficou igual. Mas sim, a gente teve um alívio no preço dos combustíveis, isso também é mostrado no IPCA, e as pessoas conseguiram sentir e perceber isso. Em relação a boletos, né? Será que as pessoas estão achando que os boletos subiram ou caíram? Em maio de 2025, por mais que a gente tenha tido alta na conta de luz, principalmente no IPCA 15 já aparecendo, e agora deve aparecer no IPCA final também, e em junho, se preparem porque vai aparecer também aumento de conta de luz, as pessoas não acharam que subiu, ou quem respondeu à pesquisa, menos pessoas acharam do que no mês passado, na última pesquisa, e não é no mês passado, foi em março, 65% achavam que as contas tinham subido de água e luz, e agora 60%. Acreditam, né, sentiram que subiu, 29% acreditam que ficaram iguais e 7% caíram as contas. Então, aqui a gente também tem, né, esse olhar mais para o valor dos boletos ali, porque também tem um peso maior no orçamento das famílias. Se a gente começa a ter inflação de alimentos e uma energia elétrica mais cara, por exemplo, boa parte do orçamento aí vai para o espaço. Dificuldade de emprego. Esse é interessante e eu gosto muito desse dado, porque as pessoas acreditam que está mais difícil encontrar emprego agora do que estava um ano. E a gente viu que o desemprego está caindo. E aqui eu acho que é mais uma leitura
É tipo quando você vai falar de risco de liquidez. Risco de liquidez é assim, você vendeu um ativo pelo preço que você quer no momento que você quer. Eu acho que essa pergunta em relação a emprego é mais ligada ao tipo de emprego. Então, será que está mais difícil conseguir um emprego hoje do que estava há um ano? Ou será que as pessoas não estão encontrando o emprego que elas gostariam no momento que elas gostariam? Então, um emprego que tenha uma boa qualidade, né, que tenha ali uma boa remuneração, que não seja numa escala que vai esfolar o trabalhador, que não seja na informalidade, porque a gente sabe que a informalidade está na PNAD. Ela acaba aparecendo ali. Os informais, eles estão contabilizados como empregados. Então, será que as pessoas elas não estão conseguindo o emprego? Elas acham que está difícil conseguir emprego? Ou elas acham que está difícil conseguir um emprego que tenha uma boa qualidade? Eu acho que esse é o principal ponto, porque mês após mês, aqui, pesquisa após pesquisa, a gente vê que as pessoas estão falando que está mais difícil conseguir emprego. Aí vocês vão falar, mas Débora, o desemprego está caindo. Faz meses que o desemprego está caindo. Sim. Mas qual que é a qualidade desse emprego formado? É um emprego formado no mercado formalizado? É um emprego formado com boa renda? É um emprego formado numa escala justa para o trabalhador? Eu acho que são essas perguntas que acabam até estando ali no inconsciente das pessoas. Ninguém está perguntando se o emprego é bom ou se não é. Mas as pessoas acham que está mais difícil conseguir um emprego porque ela pode até conseguir um emprego. Mas um emprego que paga mal, que tem uma escala ali altíssima, né? Uma escala 6x1, que seja, que vai ter um emprego não formal. Então, ele vai falar, não, tá difícil, porque eu não estou conseguindo trocar de emprego fácil. Eu acho que isso diz muito sobre essa pesquisa e também sobre a realidade do mercado de trabalho aqui no Brasil. Vou falar aí do último, que é do IOF, porque é um assunto que está na boca do povo, está todo mundo falando sobre o IOF, só que aí eu acho que é o mais interessante. E eu tinha uma vontade muito grande, inclusive, de ir para a rua e pegar temas ali que as pessoas estão preocupadas no mercado financeiro, tipo o IOF, que não sai das notícias faz, sei lá, uma semana, mas que o mercado financeiro está jogando um peso. E se as pessoas na rua, né, na vida, no cotidiano, no dia a dia, elas realmente sabem sobre o que é, se elas têm ideia do que está sendo falado ou se isso é só uma chiadeira de mercado financeiro. Porque muitas vezes a realidade do mercado financeiro não é a realidade da vida das pessoas. E eu acho que aqui diz muito sobre isso, porque quando é perguntado se a pessoa ficou sabendo sobre a mudança no IOF, 39% falaram que sim, 58% falaram que não ficaram sabendo e 3% não souberam responder. Se você pegar ali o não sabendo ou não souberam responder, a gente está falando de 61% dos respondentes. Bem mais que a metade aqui nem souberam da mudança do IOF. Enquanto no mercado, no Congresso, está um caos em relação ao IOF. O peso que está sendo dado a isso, o peso do fiscal, normalmente não tem o mesmo impacto na vida das pessoas. E é nesse ponto que eu queria chegar. Tem muita chiadeira, muita choradeira, mas muita gente nem sabe que o IOF vai aumentar. Então, eu acho que isso diz muito também sobre esse choque de realidades que a gente tem do mercado com a vida, o dia a dia das pessoas. As pessoas querem saber se elas vão no mercado e vão conseguir encher o carrinho, se elas vão conseguir comprar um café mais barato, se elas vão conseguir pagar a conta de luz. O IOF talvez tenha pouca relevância para elas, né? A não ser quem acompanha mercado, que nem eu aí, há 12 anos, claro que vai ficar sabendo dessa discussão. Mas será que a pessoa que está ali na rua sabe de tudo isso, sabe o impacto que tem, sabe que vai ter corte? Então, eu acho que isso é uma forma da gente entender como o mercado pensa e o peso que o mercado dá para o fiscal, que não muda a hora do Brasil. Agora, eu ia passar a última do IOF, que é sobre o recuo, muita gente concordando com o recuo, mas aqui eu vou deixar para a próxima, né? Não vou falar disso, porque eu acho que essa pergunta é mais interessante. Eu vou dar recadinho, porque meu programa já está chegando no final. Não quero invadir o rolê. Roberta, não quero invadir seu programa hoje, quem sabe outro dia. Mas hoje eu não vou invadir o rolê ICL. Então, eu já vou passar para os nossos vizinhos de cima, para eles receberem vocês hoje com a Roberta e o Guga Noblar. Vocês estão mais que excelente companhia no rolê ICL. E eu volto amanhã. A gente fala sobre o Pix automático, que eu vi que teve dúvida aqui, e a gente também traz o PMI para vocês. Eu sabia que a Quest ia tomar bastante tempo. Um beijão para vocês e até amanhã, pessoal!
A repercussão foi tanta que o ICL decidiu liberar o replay do documentário Império Malafaia, que a gente exibiu aqui. Se você perdeu a estreia ou quer rever com atenção cada detalhe dessa investigação sobre dinheiro, fé e poder, a hora é agora. Olá, eu sou a Juliana Baroni e tô aqui para te fazer um convite. Toda terça-feira às 19 horas tem o Precisamos Conversar, um programa de debates feminino. A gente tem que ver, tem que analisar. Vale tudo por qual dinheiro? Quem tem dinheiro e o que é dinheiro no país? Já foi mais ou menos uma cama. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta e também nos canais do Eduardo Moreira. Então, você não pode perder. Um beijo, até lá!